Boa noite, gente. Isso aí. Ricardo, barriga cheia da lasanha, tava tão bom. Perdeu. G, só elogio. Obrigado, viu? Deus abençoe. Né? Gente, quem comeu lasanha aqui? Os que não comeram porque não aguentaram chegar, né? Os que não chegaram aqui porque comeram tanto que não aguentaram. Tá bom demais. Hein? Ei, dá para fazer outra semana que vem, não? Quero agradecer a igreja que contribuiu aí, que nós entendeu que é muito mais do que uma lasanha, né? Tá engajado aí com esse espírito de ajudar realmente os jovens para esse acampamento. Me perguntaram, eu quero falar para vocês também à noite, pastor, como é que eu posso ajudar? Quanto custa um acampante, se eu quiser adotar um acampante? O custo fixo de um acampante lá, os 4 dias, é R$400. Tá bom? Esse é o custo fixo que nós temos lá. Tá? Então, é claro que qualquer ajuda, qualquer oferta é bem-vinda. Né? Nós temos tentado se virar aí para conseguir levantar recursos, especialmente para aqueles que não têm condições mesmo. Tá? Parte desse recurso é para a gente bancar o ônibus, que aí abençoa todo mundo. Mas uma outra parte vai especificamente para aqueles que estão desempregados, famílias que têm mais de um acampante, o pai não tem condição, talvez, de pagar, e às vezes mesmo quem trabalha não consegue, né? Mas, enfim, o importante é que a gente ore e faça aquilo que tiver ao alcance, para que Deus, né, a parte de Deus ele sempre faz, né? E que Deus abençoe aí. Oramos por mais acampantes também. Deus já sabe quem vai, nós ainda não. Então, o nosso papel é orar por eles e ir atrás deles também, de alguma forma aí, tá bom? Muito bem. O Horto Júnior está de volta. Então, graças a Deus aí, passamos as férias e temos agora de volta aí toda a estrutura que, de novo, né? Graças a Deus por todos aqueles que têm se prontificado para servir com o seu dom, com o seu talento, no trabalho com as crianças. Não é só para passar tempo enquanto vocês estão aqui, elas são ministradas lá. Então, tem todo um planejamento, né, para que elas aprendam a Bíblia, obviamente na linguagem, na idade, tudo adaptado para esse momento, mas que elas conheçam também e aprendam sobre Jesus, o Evangelho, e possam conhecer da palavra de Deus ali também. Nós vamos dar início, estamos dando início, né? Começamos hoje de manhã, e para você que está chegando aqui também, essa nova série que vai explicar sobre o que é ser um discípulo, ou quais as características de um verdadeiro discípulo, tá? E isso é muito importante, porque Jesus nos chamou para quê? Para fazer discípulos. E, obviamente, para fazer um discípulo tem que ser um. Não tem como fazer um discípulo sem ser um discípulo, tá? Então, esse é o grande chamado de Jesus. Foi o que ele falou, ele deixou a grande comissão, foi essa. Vocês vão e façam discípulos por todas as nações. Então, a importância de entender o que realmente significa ser um verdadeiro discípulo. Porque, gente, está na moda se dizer cristão. E não é de hoje, não é verdade? Desculpa aqui, mas qualquer um hoje se diz cristão. E isso, de fato, todos podem falar. Mas a pergunta é, condiz a fala com a vida? Condiz a fala com o testemunho? O que eu digo que sou concorda com a vida que eu levo? O que eu digo que sou concorda com quem Jesus diz que é o discípulo? É parecido com ele? Então, o que nós queremos, e eu já preparo você de antemão, talvez o que você vai ouvir aqui não é muito agradável. Aliás, alguém um dia disse, eu gosto de vir a essa igreja porque lá eu me sinto bem. Aqui eu me sinto bem. É verdade, eu acho que isso é uma parte importante, né, da nossa proposta. Mas se for apenas isso, eu tenho uma grande preocupação. Por quê? Porque se a igreja for um lugar onde você apenas se sente bem, certamente não está pregando o verdadeiro evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos pecadores, certo? Nós somos falhos.
eu não sei como foi a sua semana, mas eu tenho certeza que não foi perfeita no sentido de sem pecado. Talvez você teve muitas lutas. Talvez você chegou aqui, não sei, mas está arrasado, porque não conseguiu fazer aquilo que você sabe que deveria ser feito, não honrou a Deus. Você talvez até se acostumou com algumas coisas que Deus reprova. E você chega aqui domingo após domingo assim. E se você só escuta aquilo que afaga o seu ego, se você vai para uma igreja onde você só escuta coisa que é agradável aos seus ouvidos, então não está sendo pregado todo o evangelho. Aliás, o centro dele não está sendo pregado. Porque é uma bênção quando eu saio de um culto doído ou moído, porque é sinal de que eu ainda estou vivo à voz do Espírito. Quando ele diz para mim, Paulo, isso aqui é para você. Você precisa mudar aqui. Essa mensagem, essa exortação é para a sua vida. Você não pode continuar sendo o mesmo. E esse termo, o discípulo é decidido, né? Eu não sei se você é uma pessoa decidida na sua vida, ou se você tem dificuldade com decisões. Mas uma coisa eu já quero adiantar para você. Ninguém sai de uma mensagem como essa, ou qualquer outra mensagem, sem tomar decisão. Até porque, se você ouvir e for desafiado, você tem duas escolhas. Ou você decide mudar, ou você decide sair do mesmo jeito que você entrou. De qualquer forma, você vai ter que tomar uma decisão. Ou a decisão de deixar a palavra transformar você e mudar, ou a decisão de continuar o mesmo, a mesma. E você vai arcar com as duas, ou com qualquer que seja a sua decisão. Não tem como sair de uma mensagem sem decidir. Por isso que a palavra de Deus nunca volta vazia. Para aqueles que creem e a recebem, ela volta trazendo fruto de arrependimento. Para aqueles que a ignoram e a rejeitam, ela volta trazendo disciplina e condenação. Não tem como sair daqui sem decidir. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela sempre vai cumprir o propósito para o qual ela foi destinada. Ok? Vamos ver, aqui eu tenho uma definição, dentre tantas que eu escolhi para nós aqui, sobre o que é um discípulo, em resumo, né? Ele é um estudante, em linhas gerais, dentro da amplitude do termo. É alguém que se disciplina nos ensinamentos e práticas de outro. A palavra discípulo, como disciplina, vem aí do latim, tá bom? Que significa aluno ou aprendiz. Consequentemente, aprender é disciplinar-se. Por exemplo, se alguém quer avançar nas artes, nas ciências ou no atletismo, ele precisa o quê? Disciplinar-se e aprender a seguir aqueles princípios e fundamentos dos melhores mestres nessa área que ele está se propondo a estudar. Assim foi e ainda é então com os discípulos de Cristo. Um discípulo segue e obedece. Entenda seguir como obedecer, imitar Jesus. É essa, em linhas gerais, a ideia do que é ser um discípulo. E um discípulo é alguém decidido. E eu quero olhar um texto certamente conhecido por muitos de vocês. Nesse texto aqui, nesse contexto, Jesus vai encontrar com 3 homens. Ele vai interagir com 3 homens. E para esses 3, a ideia aqui é exortá-los e confrontá-los com a realidade do preço do discipulado. O que significa de fato segui-lo. O que significa de fato ser um discípulo. É a decisão de segui-lo completamente. Sem reservas. Então ele vai chamar esses camaradas para esse confronto. Para entender de fato o que é ser um discípulo. E é interessante que enquanto ele interage, nós não temos uma resposta no texto se esses 3 decidiram segui-lo ou não. Houve sim a proposta.
Houve a exortação, a repreenda, mas nós não sabemos qual foi o retorno desses 3. Porque até na literatura judaica isso é comum. Não tem uma resposta ali porque quem responde? Quem responde é o leitor. Quem responde somos eu e você. Porque essa passagem, ela fala a nós. Essas 3 figuras, elas ilustram a nossa pessoa, a nossa vida. Então eu quero que você entre no texto aqui comigo e tente se ver aí também como sendo um ou talvez até os 3 homens que interagem com Jesus. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, aparece o primeiro aí, ó. O que ele vai dizer? Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Resposta de Jesus ao primeiro homem. Aí, a outro, verso 59, Jesus diz, agora não é alguém que se voluntaria, agora é Jesus que chama. Jesus, vai dizer para esse cidadão, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E agora o terceiro, a semelhança do primeiro, também se voluntaria e diz, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. E aí Jesus vai trazer essa frase, que é até tema de música aí, né? Nós conhecemos, versículo bem conhecido. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Gente forte, né? Essas interações aqui, né? Isso assusta um pouco a gente, a maneira como Jesus responde a esses 3. A gente começa a pensar, então como é que pode um negócio desse? Né? E eu quero olhar com vocês aqui, esses 3 homens, essas 3 histórias, e entender o que significa ser um discípulo decidido. Decidido a quê? Conforme essa proposta e contraproposta que Jesus faz aqui a eles, né? Primeiro eu quero olhar com vocês, o primeiro homem, mostra para nós que o discípulo, ele é ou deve estar decidido a padecer, a sofrer, a renunciar. Ele tem que estar pronto para entender que ele vai ter que abrir mão de muita coisa. Que até então, na visão ou na perspectiva humana, como o apóstolo Paulo diz, que para ele era lucro, tem que considerar perda por causa de Cristo. Agora, para entender a interação com esse primeiro homem, volta lá, nos versos 57 e 58, ele chega para Jesus com uma frase maravilhosa. Né? Ele diz, eu quero seguir o Senhor. Né? Eu vou para onde for. Ele diz assim, seguir-te-ei para onde quer que fores. Frase bonita, né? A gente escuta muito em casamento, né? Seguir-te-ei para onde quer que fores. Parece que ele é sincero, inclusive, nessa proposta aqui. Mas olha a resposta que Jesus dá, né? As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem, com F maiúsculo, né? Não tem onde reclinar a cabeça. Vamos entender um pouquinho para compreender essa interação e essa resposta de Jesus, o contexto. O contexto do capítulo 9. Jesus começa lá no versículo 1, se você quiser procurar aí, ele começa dando autoridade para os 12, para que esses 12 pudessem então expulsar demônios e fazer curas. Jesus concede poder aos 12. E aí o capítulo 9 se desenrola, né? O que vai acontecer nesse capítulo 9? Entre outras coisas, né, Jesus vai interagir com os seus discípulos dizendo que está chegando a hora dele padecer. Ele vai falar, aquele que quer me seguir não é fácil, não é moleza, eu vou morrer, vocês vão sofrer também. Mas nesse meio termo, a multidão vai acompanhando Jesus e percebe, só no capítulo 9, ele
multiplicando os pães e os peixes, e ele curando um menino endemoniado. Então o povo via isso e se maravilhava, porque via nele um homem extraordinário, alguém poderoso em obras. Isso tudo atraía a atenção, e quem não queria estar indo atrás de um homem desse para receber também, né, o seu milagrezinho pessoal? Muitos iam atrás dele por causa disso. Aqui em Lucas não é revelada a identidade desse homem, mas esse texto se repete em Mateus 8, e se vocês forem comigo lá, Mateus fala que esse homem, olha só, Mateus 8, peraí, vamos lá comigo em Mateus 8. Versículo 18, na verdade o versículo 19, Mateus 8, 19, vai mostrar para nós que esse primeiro homem era quem? Ele era um escriba. Olha o versículo 19. Aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E aqui tem uma informação importante de quem é esse cara. Quem era o escriba? O escriba era um homem intérprete da lei, um homem estudioso, inteligente, bem visto pela sociedade, geralmente com posses e reconhecido mesmo, uma pessoa importante na comunidade, especialmente na comunidade religiosa da época. Então esse cara se apresenta para Jesus, nós começamos a pensar, ele conhecia a lei. E por que Jesus, obviamente, ele faz uma leitura que nós não conseguimos fazer, que é a leitura do coração. Ele consegue perceber a intenção do coração. Quantas vezes ele não fez essa leitura aí, interagindo com pessoas, né? E Jesus dá essa resposta e ele se identifica de que maneira para esse homem? Ele fala assim que ele se chama, ele dá a si mesmo o título de Filho do Homem, com F maiúsculo. Ele sabia quem era esse cara. Ele era um escriba, muito possivelmente conhecedor de toda a lei. E olha que interessante, provavelmente esse escriba conhecia profecias a respeito do Messias e a respeito desse tal Filho do Homem. Eu coloquei o texto de Daniel aqui, vocês abram comigo lá, Daniel 7. Olha que interessante isso. Só para nós conectarmos aí, de repente tentar entender a motivação que estava por trás da proposta desse cara. Seguir-te-ei para onde quer que fores. É Daniel 7, 13 e 14. Daniel vai dizer assim na sua visão, o profeta Daniel: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como quem? O Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Aí o 14, foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Olha que descrição maravilhosa a respeito desse Filho do Homem, que provavelmente esse escriba conhecia. Isso aqui está identificando o próprio Messias. E ele viu os milagres, ele estava observando junto com aquela multidão, provavelmente, os milagres que Jesus estava fazendo, a autoridade que ele estava concedendo aos seus próprios discípulos para operarem milagres semelhantes a este, e vendo que possivelmente este era então a descrição, o cumprimento da descrição de Daniel aqui, o Filho do Homem. Por isso que Jesus se identifica como sendo este. Agora, pensa comigo, esse camarada, chegou o Messias. Mas olha como o judeu tinha essa leitura de que este seria o momento onde o Messias viria para implantar naquela época, naquele momento, este reino terreno. Como um rei que chegaria desbancando todas as autoridades do mundo, com uma espada na mão, um escudo na outra, com toda a autoridade, como diz aqui, todo o poder, todo o domínio, toda a glória, reinando sobre todos os povos e nações. Ele fala: eu vou embarcar nessa. É isso que eu quero para mim.
Eu quero uma casquinha. Eu quero um pedacinho dessa glória. Eu quero fazer parte dessa caravana. Eu vou te seguir. Eu sei quem você é. Mas a intenção desse cara não estava na pessoa de Jesus, mas nas coisas que estavam atreladas a todo esse conforto, comodidade, essa glória, esse poder, esse domínio, essa autoridade que vinha no bojo, né? De toda essa profecia messiânica que se cumpria e se cumprirá de fato em Jesus, mas não naquele momento. Mas os judeus esperavam isso, criam nisso, depositavam nisso a sua fé. E não é por um acaso que Jesus, para mim, eu entendo que Jesus não está falando assim quando ele fala de aves e raposa, ele não está falando só de animais para exemplificar que as aves do céu, como ele diz lá, volta comigo no texto de Lucas, elas têm, as raposas têm os seus covis, né? E as aves do céu, seu ninho. Lucas, volta lá para o texto de Lucas 9. As raposas têm os seus covis e as aves dos céus o seu ninho. Ele não está só falando de animais dos quais os quais têm abrigo, lugar para descansar, para se proteger. Provavelmente ele está fazendo uma referência aqui ao próprio governo da época, ao governo humano. Por quê? O símbolo dos romanos é a águia. E Herodes, que era um dos governadores, reis ali, ele que liderava, Jesus mais para frente vai chamar Herodes de quê? De raposa. Ele vai chamar Herodes de raposa. E a família de Herodes também era conhecida dessa forma. Então é bem provável que Jesus esteja fazendo um paralelo, querendo dizer para esse homem o seguinte: se você quer poder, se você veio aqui buscar poder, glória, se você veio buscar riqueza, algum tipo de domínio, pegar carona, né, nesse domínio humano, então procura as aves e as raposas. Vai atrás do governo. Porque se você quer me seguir, não é isso que eu prometo a você. Não é esse tipo de glória, de poder, né, de status. E ele disse várias vezes, já tinha dito no contexto dos seus discípulos, que a caminhada com ele é dura, é de sofrimento, é uma escolha de padecimento, de renúncia, de dor, porque não é fácil. Em outras palavras, Jesus disse para esse homem aí: você está disposto a seguir-me por toda parte, mas não está disposto a fazer isso sem as comodidades materiais da vida. Ele veio achando que iria encontrar, né, na sua expectativa, mais poder e glória, sentar à destra, alguma coisa do tipo, fazer parte desse time vencedor que iria conquistar todo o império para si. E Jesus disse: eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Você quer me seguir mesmo? Então, o preço é esse. É abrir mão. É abrir mão dessa comodidade. E entender que o caminho é um caminho de cruz. É um caminho de morte. Eu estou indo para a cruz, é isso que você quer? Você quer me seguir mesmo? Esse é o preço. Eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Ele era um adepto da famosa teologia do conforto. Aquele que não abre mão da sua zona de conforto. Para ele, Jesus veio trazer, então, como eu falei, toda essa sorte de bem, né, de conforto, de bem-estar. Então, a sua motivação aqui parecia estar nas coisas que Jesus podia dar e não na pessoa dele. Tá bom? O amor pelo conforto era maior do que o amor por Jesus. E aí, esse ponto eu termino fazendo uma pergunta para você, para nós, né? Que esse primeiro homem nos leva a pensar sobre isso. Você está mesmo disposta a sacrificar a segurança e comodidade da sua casa para seguir Jesus? Isso é ser discípulo. Essa é a decisão que você tem que tomar. Que Jesus você quer seguir? Se você quer seguir o verdadeiro Jesus, ele disse: no mundo vocês terão aflições. O que o jovem rico falou?
Mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Muito bem. Você cumpre os mandamentos, em linhas gerais. Não, mas isso aí eu tenho observado desde a minha infância. Ótimo. Só falta uma coisa para você. O que é? Faz o seguinte. Pega todos os teus bens, dá para os pobres. Olha a comodidade aí. Depois vem e me segue. E aí o que acontece com esse jovem? Ele se retira triste, porque ele tinha muitos bens. Jesus já sabia. Ele sabia, ele não foi surpreendido com a resposta do cara. Sabe por quê? Depois ele vai dizer para os discípulos, tá vendo? É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que esse cara não queria? Abrir mão da comodidade. Eu até entendo a sinceridade dele de estar cumprindo alguns mandamentos, mas os dois maiores ele não estava cumprindo. Porque a lei se resume em 2 mandamentos. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vende tudo e dá para eles e depois me segue. Nem estava amando a Deus, nem estava amando ao próximo. Estava amando a quem? A si mesmo. Talvez cumprindo alguns mandamentos por protocolo, para o seu ego inflar ainda mais. E Jesus, quando chamou ele para o verdadeiro compromisso, ele disse, não. Porque tinha muitos bens. Esse camarada estava interessado nisso, na comodidade que talvez seguir o Messias traria para ele. E quando Jesus disse, não tem comodidade nenhuma, pelo contrário, é um caminho de morte, onde você vai matar o seu ego. É onde ali você vai deixar tudo aquilo que é humano e vai se entregar para outro Senhor. Não mais o seu eu, não mais as coisas materiais, mas agora o Filho do Homem. E a pergunta é, você está disposto a abrir mão dos seus direitos para segui-lo e para servi-lo incondicionalmente? É isso que a interação com esse primeiro homem nos traz de realidade. O discípulo é decidido a padecer. A vida cristã não é fácil. Não é fácil ouvir isso que eu estou falando, mas isso é o que Jesus diz. Eu não posso falar nada contrário a isso. Eu não estou dizendo que a vida cristã ela não tem prazeres, que não tem boas notícias. O evangelho é a grande boa notícia, mas muita gente está iludida, vindo atrás de Cristo, procurando o cristianismo para atender às suas necessidades, para trazer mais comodidade para a sua vida, porque está enroscado lá fora e agora quer achar uma solução no cristianismo para todos os seus problemas. Jesus nunca disse que seria fácil. Não é assim que funciona. Não é um cartão de raspadinha que você vai lá e vai procurar qual domingo que eu vou encontrar o que eu quero. A felicidade do cristianismo não se encontra nas coisas, mas numa pessoa. As coisas virão no tempo dele, do jeito dele. Mas o que você deve buscar, nós vamos ver isso na segunda pessoa, em primeiro lugar, não são as coisas, mas o reino de Deus e não o nosso. Muito bem, e está aí então o segundo encontro, a segunda interação, o segundo homem nos ajuda a entender, né? Jesus propõe isso, que o discípulo, o verdadeiro discípulo está decidido a priorizar. E priorizar o quê? Ele, priorizar a pessoa de Jesus. Ele deve ser o mais importante, o primeiro. E se ele não for o primeiro, não há negócio. Ele não vai contigo. Aliás, eu falei isso de manhã e me vem à memória de novo aqui. Engano nosso achar que somos livres em algum momento para fazer o que nós queremos na nossa vida. Ou você é escravo da carne, ou você é escravo do espírito. Então, se você, enquanto esteve no mundo, se você já teve um encontro verdadeiro com Jesus, enquanto você esteve no mundo, a Bíblia diz que você era escravo da carne, dos seus desejos. Você não era livre, você não tinha controle. Você era escravo da carne. E agora que você entregou sua vida para Jesus, agora você não está livre para fazer o que quer. Agora você tem um outro Senhor. Agora é Jesus o seu Senhor. É o Espírito Santo que deve te dominar. Paulo fala, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então agora eu entreguei os direitos, que eu nunca tive, na verdade, né, da minha vida, aos pés do meu Senhor.
Agora eu faço o que agrada a Ele. Não faço mais, não agrado mais a carne. O meu velho homem já morreu. É uma decisão. O discípulo é decidido. Quem você vai priorizar? E não tem outra opção. Ou você prioriza o Espírito, Jesus, Deus, ou você vai priorizar a carne, o seu ego, os seus desejos, movidos, né, pela sua própria natureza e também impulsionados pelo diabo e pelo mundo. Isso não é fácil, mas a decisão é diária. Estava conversando com um jovem hoje, que graças a Deus ele está triste por causa do seu pecado. E ele estava preocupado com isso, mas parece que é sempre, né? Todo dia eu tenho que estar ali confessando isso e lutando contra isso e tal. Eu falei, mas e não é por isso que Jesus renova suas misericórdias todas as manhãs? Por que ele faz isso? Por que Jesus precisa renovar todas as manhãs a sua misericórdia? Porque nós somos alvos disso. É porque nós somos pecadores. É porque nós somos deteriorados por causa desse pecado. Porque nós suamos gotas de morte. Porque nós falhamos e falhamos. Porque se Jesus não precisasse renovar as suas misericórdias a cada manhã, seria um sinal de que o alvo delas, que somos nós, estivéssemos perfeitos. Não precisando de misericórdia todo dia. Eu preciso, Senhor. Graças a Deus, porque Ele renova as suas misericórdias a cada manhã. Porque eu preciso dela hoje e vou precisar amanhã de manhã de novo. Porque por mim, nada eu posso fazer. E se eu não acordar decidido a priorizar o Espírito, eu vou pecar. Eu vou cair. Eu não sou livre. Ou eu vou priorizar a carne, ou eu vou priorizar o Espírito. E aqui, versos 59 e 60, ele vai interagir com o homem que agora ele vai chamar. Segue-me. E esse vai responder, permite-me primeiro sepultar meu pai. E aqui é um texto difícil até de entender, mas muitas vezes mal interpretado. Fica meio que óbvio que esse camarada, e às vezes eu mesmo entendi esse versículo errado por muito tempo, ele não está com o pai ali morto num velório. O pai dele não está num caixão ou sendo velado e daqui a pouco vai ter um enterro. Porque se isso fosse real, ele nem estaria ali naquela caminhada, ele estaria lá providenciando tudo. Então, é óbvio que o pai dele não acabou de morrer e ele está dizendo, só vou ali no enterro e já volto. Não. Isso aqui é um termo que faz uma referência às responsabilidades que todo filho homem judeu tinha para com a sua família. A ideia é que ele, como responsável de cuidar dos pais, então ele tinha que se dedicar a isso até que ficasse livre nesse sentido quando o pai dele morresse. Então o que ele quer dizer em outras palavras? Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro eu tenho que tomar conta aqui dos meus pais. Eu tenho uma responsabilidade para com eles. Quando eles morrerem, quando meu pai se for, aí eu estou livre. Enquanto não é legítimo, é bonito isso, né? Lindo, né? Eu preciso cuidar do meu pai, Senhor. Então, espera eu cumprir com as minhas responsabilidades lá como filho. Quando meu pai tiver partido, aí eu estou livre e eu te sigo. E o que Jesus vai responder para esse menino? Deixa aos mortos sepultar seus próprios mortos. E aqui, morto sepultar morto, também óbvio que não é literal, está falando de uma realidade espiritual. Isso qualquer incrédulo pode fazer. Se você realmente crê em mim, se você realmente quer ser meu discípulo, se você realmente acredita em quem eu sou, então você não deveria estar tendo essa preocupação. Quem criou teu pai? Quem fez teu pai? Quem fez tua mãe? Quem fez você? Quem fez o mundo? Se você realmente soubesse quem eu sou, essa não seria uma preocupação. Você está dizendo para mim que você só está rejeitando o meu convite porque eu não estou conseguindo perceber o quanto você é importante na vida do seu pai. Mas espera aí, se eu estou chamando, eu não vou cuidar dele? Eu não vou tomar conta da sua família?
Eu não vou tomar conta de cada necessidade que talvez você nem saiba que tem ou que terá? Quem é o Senhor? Quem é a fortaleza da sua vida? Quem é o grande consolador? Quem é Deus para você? Se eu não sou capaz de cuidar, a ponto de você dizer, não, espera primeiro eu resolver a minha parte ali, você está dizendo que eu não tenho poder. Você não está me reconhecendo como deveria. Eu não sou o Deus que deveria ser. Eu sou pequeno, não consigo cuidar do seu pai. É você que tem que cuidar. E quantos de nós não colocamos esse tipo de desculpa para não seguir Jesus de fato? Para não dedicar a nossa vida para Deus? Ah, Senhor, eu até quero te servir mais, quero me envolver mais, mas eu tenho tantos afazeres, eu preciso cuidar da minha família. Eu tenho pai, tenho mãe, tenho filhos, tenho sogra, tenho cachorro. Quem é que realmente tem a sua família nas mãos? É você? Quem é o grande responsável? Você crê que Deus pode cuidar da sua família? Você crê que Deus pode cuidar do seu filho? Você crê que Deus pode cuidar do seu cônjuge? Claro que você tem uma responsabilidade, claro que você tem que arcar com seus compromissos, mas isso não pode ser maior e tomar o lugar do Senhor. Não pode inverter esse valor, não pode inverter essa prioridade com essa desculpa de que, Senhor, eu até queria te seguir, mas eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que cuidar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer por onde, porque senão, coitados, quem é que vai cuidar deles? Quem é que vai cuidar deles é quem está chamando. E quem chama é poderoso para fazer muito mais do que você pode pensar ou até pedir. Agora, se você não crê nisso, você não pode ser discípulo. Você não entendeu quem é Deus. Esse Deus é muito pequeno. Não é o meu Senhor. Não é Jesus. Esse não foi voluntário. Ele foi convocado. Jesus chamou para ser um seguidor. E a resposta dele não foi um não por completo, você percebe? Sua resposta não foi um não por completo. Ele não demonstra um desinteresse pela oferta, mas havia algo que ele queria fazer primeiro, e este foi o seu pecado. Algo ou alguém acima do próprio Senhor. E ainda que esse alguém seja alguém aparentemente ou primariamente legítimo. É lindo querer cuidar da família. É bonito demais querer cuidar do pai e da mãe. Tem tantos filhos que não estão nem aí para pai e para mãe, né? Então eu não posso recriminar nesse sentido, mas qual é o pecado desse cara? Ele colocou pai e mãe, família, cuidados, coisas acima de Deus. A prioridade dele era essa, não Deus. E olha que foi Jesus que chamou, me segue. Ele falou, não, primeiro meu pai. Por mais legítimo que pareça, ele estava pecando. E eu falei também isso de manhã e quero repetir para vocês. Gente, confia. Por mais que você ame seu pai, sua mãe, seu filho, seu cônjuge, seu parente, quem quer que seja, amar a Deus mais do que a eles vai ser melhor para eles. Você crê nisso? Se eu amar a Deus mais do que eu amo a minha esposa, vai ser melhor para ela. Se eu amar a Deus mais do que eu amo meus filhos, ou meu filho, no meu caso, vai ser melhor para ele. Se eu amo o meu filho, eu tenho que amar mais a Deus, pelo bem do meu próprio filho. Que quando eu troco isso, aparentemente ali no primeiro momento, eu estou satisfeito com a atenção que eu estou dando para ele. Mas se eu coloquei Jesus em segundo plano, ele vai sofrer mais tarde. Até o que é legítimo se torna pecaminoso quando a prioridade está acima de Cristo. Quando aquilo se torna maior do que Jesus. Há certas coisas na vida que os espiritualmente mortos podem fazer tanto quanto os crentes. Mas há coisas que só o crente pode fazer. E o que Jesus chama esse cara para fazer? O que Jesus chamou esse cara para fazer? Tu, porém, vai fazer o quê? Vai pregar o reino. O incrédulo não pode fazer isso. Sepultar, cuidar da família, cuidar dos pais, sepultar os pais, né? Dar essa dedicação. Todos os incrédulos podem fazer isso. Porque Deus também, eles também foram feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E
espera-se, isso é comum, né, de se esperar, que um filho, mesmo que incrédulo, ame seus pais e quer que cuide deles, né, e dê toda a atenção até que eles morram. Até um incrédulo pode fazer isso. E, infelizmente, tem incrédulo que faz melhor do que crente a assistência a seus familiares. E é uma vergonha para nós isso. Mas Jesus está dizendo, até os mortos espirituais podem fazer isso. O que eles não podem fazer é o que somente aquele que tem o Espírito pode fazer. Somente um cristão pode fazer. Somente um discípulo pode fazer, que é pregar o reino. Isso os incrédulos não podem fazer. Isso não faz sentido para eles. Então Jesus nos chama para isso. Pregar o reino. Fazer discípulos. Expandir o seu reino. As outras coisas serão acrescentadas. Deixou o que só ele podia fazer para fazer o que qualquer outro poderia fazer. Não sei se ele tinha irmãos ou outros parentes, mas os outros poderiam fazer. E falta de fé. Tirou Jesus do lugar e já mostrava que não confiava que ele podia tomar conta da sua família. Então não venha com essa desculpa. Deus não vai aceitar, por mais legítimo que pareça. Você pode enganar o pastor, enganar os irmãos, mas a Deus você não engana. Esse papo de deixa eu cuidar da minha família, eu estou fazendo para o bem deles. Jesus falando, você não confia em mim? Segue-me. Eu vou tomar conta. Este homem, embora bem intencionado, falhou porque colocou algo à frente de Jesus. Sempre que tivermos algo em primeiro lugar que não seja o nosso Senhor, tudo legítimo aí, ó. Estudo, trabalho, casa, carro, lazer, tudo. Se toma o lugar prioritário de Deus, se torna pecado. Nos desviamos do verdadeiro discípulo. A verdadeira função do discípulo é pregar o reino de Deus. O que Mateus 6,33 diz? Quem conhece de cor? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão... Deus sabe do que vocês precisam, de cada uma delas. Ele fala isso nesse contexto. Ele sabe do que vocês necessitam. Ele sabe. Não ache que se você não cuidar, está tudo perdido. Se Deus está te chamando e Ele nos convoca como discípulos para tomar essa decisão de priorizá-lo, Ele vai tomar conta. Entenda isso. Quando você prioriza Jesus, isso vai ser melhor para todos aqueles de quem você ama. Seu filho, seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Atos 5:29. Lembra desse texto também? Antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Prioridade. Qual é a prioridade na sua vida? Você está temendo homens? Está com medo de que nem Deus vai resolver se você se dedicar mais a Ele? Eu preciso trabalhar, eu preciso das coisas. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E por último, a interação com o terceiro homem nos ensina que o verdadeiro discípulo, ele está decidido a perseverar, a seguir em frente num caminho, nesse caminho de sofrimento, de padecimento, nesse caminho que ele priorizou, e não olhar para trás. Foco, resiliência, perseverança. O verdadeiro discípulo é decidido a continuar seguindo em frente, seguindo Jesus, sem voltar. Sem voltar. Lembra daquela música que muitos nem cantam, né? Acha agora que já está batido. Mas é famosa aí no programa de televisão. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus, para trás não volto, não. Não é verdade? Essa é a proposta do terceiro encontro. O que Jesus vai fazer? O que ele vai falar com aquele homem? Volta lá para o texto. Lucas 9, 61 e 62. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor,
mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Muito bem, vamos entender aqui, porque aparentemente Jesus aqui está sendo muito insensível, né? Como é que pode? Não deixou o cara nem dar tchau. Mas não é isso, tá, gente? A ideia aqui não é deixa eu ir apenas dar um tchau lá em casa. Não é isso. O que Jesus está dizendo aqui? De novo, temos que entender o costume judaico. O filho, ele tem responsabilidades para com os pais. E ele, até hoje em dia, né, um filho de uma comunidade tradicional judaica, mesmo que ele seja formado e tal, se ele precisa, por exemplo, fazer uma viagem para outro local, ou mudar de casa, tomar uma grande decisão que seja, ele vai pedir a opinião e a autorização do pai. Então, para tudo que o filho for fazer, ele precisa consultar o pai para ver se o pai deixa. Mostrando respeito, consideração por toda essa tradição, mas pela figura do pai. Quem dera nós aprendêssemos mais com eles nesse sentido, porque nós vivemos uma sociedade onde os filhos são totalmente desobedientes e muitos não querem saber e desconsideram por completo. É um tesouro que nós deixamos, jogamos no lixo, que é o quê? Não ouvir os pais. Desde cedo, né? Muitas desgraças acontecem na vida dos filhos porque eles deixaram de ouvir a opinião dos seus pais. E esse jovem aqui estava fazendo algo legítimo, pedindo assim, falando: Jesus, eu vou te seguir, mas deixa eu primeiro pedir para o meu pai se eu posso. Parece bem honesto, bem legítimo. Mas aqui, Jesus está fazendo uma proposta para ele, na sua resposta, de que, a semelhança do primeiro, esse camarada estava preocupado em... A semelhança do segundo, na verdade, né? Ele estava até disposto a seguir, mas precisava acertar algumas coisas. E o primeiro, se vocês lembrarem do primeiro, quando ele fala assim... eu vou te seguir para onde for. Jesus fala: você está querendo fama, está querendo glória, e eu não tenho isso para te oferecer. É sofrimento, é padecimento. E ele provavelmente não estava disposto, né? Porque ele achava que Deus ia dar para ele o que ele esperava que Deus desse. Ele tinha uma visão errada sobre quem era esse Messias naquele momento. E ele queria conquistar bens materiais. Ele queria seguir Jesus por causa do que Jesus podia oferecer para ele. E ele não esperava que o que Jesus podia oferecer para ele era a cruz, o caminho de cruz, de morte, de abnegação, de renúncia. Ele achou que ia virar o tal. E isso foi pesado para ele. Jesus falou: não tem onde reclinar a cabeça. Já esse segundo, ou esse terceiro, ele não quer deixar para trás o que ele já tinha conquistado. É o cara que não quer desapegar. E ele mostra isso, aparentemente de forma legítima, colocando o pai na jogada, né? Os pais. Deixa eu primeiro me despedir deles. Olhando, querendo voltar. Tem coisa que eu deixei lá atrás... E eu quero ver se eu posso deixar mesmo, se meu pai deixa. Porque ele estava apegado a isso. Apegado às coisas que ficaram para trás. Ainda que aparentemente legítimas, como a família. Aquele que põe a mão no arado, Jesus coloca uma ilustração que ele perfeitamente entendia, né? Talvez para nós aqui cabe uma explicação, né? Quem nunca foi de roça, e ainda mais dos tempos antigos, porque hoje arar a terra é tudo, né? Com maquinário de última tecnologia, mas dessa forma mais mecânica e brusca, o arado, o boi ia na frente, o camarada aqui, com a mão aqui ajeitando o boi para ir, né, em linha reta, e com a outra mão aqui segurando, né, uma espécie de... É o arado mesmo, né, com dentes assim, que vai fazendo um suco na terra, assim, abrindo, para que depois possa se plantar ali. E aquilo ali tinha que vir de maneira, ele olhando aqui o animal e segurando aqui para que a coisa ficasse retinha
E se ele virasse para cá, talvez o bicho saía do prumo aqui, e aí ele ia começar a fazer aquele arrasto na terra de maneira disforme. E aí teria dois problemas. Porque ele tinha que fazer vários dessa em paralelo para poder plantar. Não podia ficar nem tão perto uma da outra, porque aí a planta poderia crescer e uma machucar a outra, e aí comprometeria a lavoura. E também não podia ficar muito longe, porque aí ia perder terreno, ia ser um desperdício. Então ele tinha que manter o foco para fazer certinho esse paralelo. Então, Jesus, quando fala isso, está falando para ele de foco, de perseverança, de entrar num caminho e concentrar nesse caminho, sem ter saudade ou querer desviar a atenção para as coisas que ficaram para trás. Aquele que pôs a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. O que ele está dizendo, em outras palavras, para esse homem aqui, bem dentro do contexto aqui, né? Ele é parecido com o primeiro, nesse aspecto, se apresentou de maneira voluntária. Por outro lado, com o segundo, ele é parecido em relação às prioridades. O pedido dele também não é ilegal nem imoral, que é despedir do meu pai, ou pedir, nesse caso, a opinião dele, a autorização dele, mas aqui também os comentaristas vão concordar que provavelmente esse pai não conhecia Jesus. E mesmo que conhecesse, é muito provável que esse pai não iria permitir que esse filho simplesmente fosse embora com Jesus. Porque tinha toda essa questão de ele é meu filho, eu quero ele por perto, ele tem responsabilidades para comigo, talvez esse menino trabalhasse com o pai dependia do braço desse menino para produzir, e o pai ia falar, não, só vai quando eu morrer, como o primeiro, como o segundo. E aí, então, esse menino coloca essa desculpa, meio que, eu até queria, Senhor, mas meu pai não deixou. Já fez isso? Né? Para se livrar de uma situação, foi lá e contou uma historinha para o pai falar assim, não, você não. Aí você não vai. Eu até queria, mas meu pai não deixou. Você não queria coisa nenhuma. Porque filho, quando quer, né? É difícil, não é? Negociar com o pai. Imagina quando o menino quer um negócio, o pai fala não, ele argumenta de novo, ele vai para a mãe para ver se a mãe fala com o pai e fala com não sei quem, e é difícil. E aí, provavelmente, esse camarada já estava tentando arrumar um jeitinho de dizer, vou sair de boa, vou falar para ele que meu pai não deixou, infelizmente, eu até queria. Fica para a próxima. Mas o que acontece aqui? O que ele faz não é contrário, não é pecado, né, nesse sentido direto, né, contrário à lei, porque ele está mostrando interesse pela família, né? O erro dele qual foi? Permitir que esses laços afetivos, aquilo que estava lá para trás, também tomassem o lugar de Jesus. E de novo, será que Jesus não pode cuidar dos seus pais? Será que ele não é mais importante? Os discípulos de Jesus são chamados para avançar e não para retroceder. E aqui, claro que nós estamos falando de gente, de família, mas isso pode acontecer e geralmente acontece também com coisas. Eu não vou seguir Jesus porque eu tenho coisas aqui que eu não posso abrir mão agora. Talvez, algum bem material, alguma comodidade aí que a vida te deu, um emprego, enfim. E até nessa conversa hoje que eu tive também com esse jovem, eu falei para ele, talvez você tenha que fazer uma avaliação se o seu trabalho não está tomando o lugar de Deus e está sendo prioridade. Talvez você tenha que tomar uma decisão drástica, de conversar com o seu chefe e colocar, até aqui eu posso ir, daqui para frente eu não posso, porque começa a tomar o lugar daquilo que para mim é prioridade. Meu Deus, consequentemente minha família, a igreja. Eu não estou dizendo que você tem que ser esse bitolado aí, que só quer saber de igreja, e tudo é igreja, e se mete na igreja de manhã até de noite. Não, você tem que ser luz onde Deus te colocar. Agora, lembra, Deus é prioridade. E Ele vai se revelar na sua vida, lá no seu emprego também, principalmente lá. Mas se o seu trabalho, a ambição pelo trabalho, por poder, pelos P's, poder, posse, prestígio e prazeres, está tomando o lugar de Deus, aí é um problema. Aí esse emprego não serve. A questão não está nem com o emprego, está entendendo? Com o trabalho em si. Mas é com o seu coração. Você tem que tratar ele diante de Deus. E talvez você tenha que dizer não, tem que abrir mão. Mas tem gente que, o ponto aqui,
é que a pessoa, muitas vezes, ela se converte, mas ela é sempre tentada a dar uma olhadinha para o passado dela. Ela tem saudade das coisas que ela fazia e que deixou de fazer depois que se converteu. E fica lá, sempre dando aquela olhadinha. Ah, puxa, a vida era bom, hein? Aquilo era bom, por aquele tempo. Não tem mais. Agora eu sou crente, né? Não, tá legal, tá legal. Ser crente é bom, mas se pudesse. Que saudade daquilo que eu fazia. Olhando para trás, para as coisas que deixou lá no mundo. Tem muita gente assim que dá aquele testemunho de conversão, mas falta dizer, se eu pudesse eu voltava. E esse é um problema. A carta aos Hebreus foi escrita só para isso. Para chamar a atenção de crentes que haviam crido em Jesus, mas que os fascínios, desse mundo do passado estavam batendo a porta, especialmente da religiosidade do judaísmo. Então o cara, antes ele ia para uma igreja, que era um templo suntuoso, e lá ele encontrava com um líder, que era o sacerdote, cheio daquelas roupas bonitas, cheio de pedra preciosa na roupa e tal. Agora o cara vai para o culto e ele encontra um pastor que veste roupa igual ele. Até pior, às vezes. Muitas vezes. E aí, em vez de ir para o templo, não sei o que, ele vai para o PG. Ele vai lá na casa da irmã, que não tem nem onde sentar direito. E é duro. A cadeira lá é duro. E aí ele olha para aquilo e fala, esse é o cristianismo? Não, o judaísmo é mais legal. Lá lá eu me sinto bem. E aí o autor de Hebreus está dizendo, olha, cuidado com isso. Vocês estão crucificando a Cristo de novo. Isso não pode. Vocês estão querendo voltar. Cristo é superior. Ele é superior a Moisés, ele é superior aos anjos, ele é superior à lei, ele é superior a tudo isso que ficou para trás. Ele é um novo e vivo caminho. Não queiram voltar. A horrível coisa é cair na mão desse Deus vivo. E olha, ele vai disciplinar vocês por isso. E ele disciplina porque ele ama. Não se atentem a essas coisas, elas já passaram. Isso era a sombra do que haveria de vir. Não queira colocar a sombra como sendo o objeto principal. Este homem, então, ele era adepto dessa teologia do cordão umbilical, É aquele ligado permanentemente, dependentemente do papai e da mamãe. E aqui, como eu falei, não se trata somente de pessoas, mas podem ser coisas também, seu emprego, sua casa, seu conforto, enfim, sua posição na sociedade. E você não quer deixar isso para colocar Jesus em primeiro lugar, para segui-lo. E sempre saudade daquilo que você deixou para trás. As mais confiantes aspirações ao discipulado se quebraram nas rochas do envolvimento sentimental e afetivo. Gente que por causa de um relacionamento preferiu a pessoa do que seguir a Deus. Quantas pessoas saíram do caminho e porque amaram mais as coisas do mundo, as paixões do mundo, aquela semente que caiu entre os espinhos que foram sufocando as coisas deste mundo, as pessoas, e as coisas. Filhos reféns não conseguem ser discípulos do Senhor Jesus. E aqui tem um texto bem conhecido. Nós falamos do autor de Hebreus, E antes, porém, vamos um pouquinho mais à frente em Lucas 17. E lá no verso 32, Jesus vai nos pedir para lembrar de quem? Quem achou o texto aí? Lembrai-vos de quem? O quê? Por que ele fala isso? Foi Jesus que falou isso. Lembrem-se da mulher de Ló. Por que ele falou isso? O que aconteceu com ela? Quem conhece a história, quem está no Horto Júnior conhece bem. Tem até a musiquinha. Mas, enfim, se você não conhece a história, basicamente, Ló, sobrinho de Abraão, decidiu ir com sua família para uma cidade que aparentemente aos olhos humanos estava bombando, que era Sodoma. E ali, então, essas cidades vizinhas, Sodoma e Gomorra, era uma cidade muito promíscua, que a maldade se multiplicava ali. E Deus, então, olhou para essa família naquele ambiente e mandou anjos para que eles pudessem ser libertos, porque Deus já estava realmente decidido a condenar aquele povo e destruir aquela cidade. E falou, então, Ló, pega sua família aí, pega seus parentes e sai daí, correndo,
né? Vai embora porque eu vou destruir a cidade. E olha, quando vocês estiverem indo embora, qual foi o recado? Não olhem para trás. E aí, o que aconteceu? Ló partiu com sua família. O texto vai dizer que em determinado momento, a mulher de Ló, Deus começou então a descer fogo, mandar fogo, enxofre do céu para queimar, destruir toda aquela cidade. Eu posso imaginar, ali a cena, eles indo embora e ouvindo ali, de repente, o céu ficando escuro, sei lá, alguma coisa assim, e o barulho, gente gritando de longe, e sei lá, aquelas coisas caindo, não sei que som que teria aquilo ali, mas algo assim apavorante. E o que acontece então? A mulher de Ló faz o quê? Ela olha para trás. E o texto diz algo que é impressionante. O que acontece com ela? Virou uma estátua de sal. A gente ri aqui, mas se coloca lá no lugar dela. Gente, isso não é historinha para criança só. Isso é verdade. E tanto é verdade que Jesus reitera aqui: lembrem-se da mulher de Ló. O texto no original, para essa palavra olhou para trás, lá no hebraico, aponta para o fato de que não foi apenas uma olhadinha rápida. O texto fala de uma fixação com saudade. Esse é o termo ali do verbo olhou para trás no hebraico. Um fixar os olhos para contemplar com saudade. Ela olhou entristecida por tudo que ela tinha deixado. E foi esse o problema dela. É aqui que Jesus está falando, lembrem-se disso. Essa mulher tinha tudo. Gente, ela andou com Abraão, o pai da fé. Foi esposa do sobrinho do Abraão, o Ló, um outro homem temente e piedoso. Ela viu cenas maravilhosas na frente dela, de milagres. Ela contemplou coisas extraordinárias. E ainda assim teve saudade do mundo. Você percebe como é o nosso coração? O potencial que nós temos para trocar pedra preciosa por esterco. Ela fez isso. E foi condenada. E Jesus está dizendo para mim e para você, lembrem-se da mulher de Ló. Aquele que pôs a mão no arado, ou seja, aquele que decidiu me seguir, mas teve saudade lá de trás, ao ponto de fixar os seus olhos e querer voltar, não é apto para o reino. Isso é sério. Isso é sério, porque isso fala de alguém que talvez nunca entendeu o que é ser discípulo, nunca entendeu o evangelho. Nunca entendeu. Para concluir, o Senhor ainda chama, como sempre chamou, homens, mulheres para segui-lo de forma imediata, completa e até heróica. Mas as placas para desistir estão aí, né? As rotas de fuga em todo lugar, dizendo para você, talvez essa noite, larga a mão disso. Isso é exagero. Liga para isso não. Isso é coisa de fanático. O que esse pastor está falando aí é demais, não é para tanto. Olha, você ainda é muito jovem, tem muito para curtir. Esse negócio de seguir Jesus com exclusividade, entregar-se totalmente para Ele. Não, calma, espera, ainda deixa isso. Você tem a vida toda pela frente ainda. O que importa é ganhar o mundo e perder a sua alma. O chamado para o verdadeiro discipulado não pode ser adiado. Você não sabe o dia de amanhã. Pare de enganar-se a si mesmo. Eu falei, é duro ouvir isso. Talvez você ouvindo isso aqui, você diga, realmente isso não é para mim. Talvez você nem volte mais. Mas eu não posso falar outra coisa para você. Eu não posso aqui ser desonesto e dizer, não, pode ficar aqui nessa igreja que todos os seus problemas serão resolvidos e não precisa, pode continuar vivendo a vida que você sempre viveu, né? Vem apenas no culto, dá a oferta aí de vez em quando, tá bom? Ajuda o jovem no acampamento e tá tudo certo. De vez em quando você dá uma ajudazinha aí também, se você sabe fazer alguma coisinha, ajuda aí, tocar alguma coisa, né? Enfim, mas não. Jesus não quer simpatizantes. Jesus está à procura de discípulos. E o verdadeiro discípulo, ele toma a decisão.
a decisão de sofrer com Ele. Levar no seu corpo as marcas de Jesus. Não é moleza. Nesse mundo tereis aflições. Aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Assumir esses dissabores. Ele decide priorizar Jesus acima de tudo e de todos. Para o bem de tudo e de todos. E ele decide perseverar. Eu vou continuar. A caminhada não é fácil, mas eu não vou olhar para trás. Porque eu amo o meu Senhor. E aquele texto que nós deixamos aqui, aliás, eu não coloquei aqui, Filipenses, olhando firmemente para Jesus, tendo os olhos fitos nele, o autor e o consumador da nossa fé. Discípulo é decidido a padecer, priorizar e perseverar.